Oi, oi, pessoal! Para quem não me conhece, sou Eric Gomes, sou jornalista e já atuei como repórter em rádio, TV e em outros projetos também. Atualmente escrevo de maneira totalmente voluntária para o portal Otageek sobre música, filmes, séries e reality shows. Recentemente, em maio, o meu estado, Rio Grande do Sul e a minha cidade, Porto Alegre, foram atingidos por terríveis enchentes, que caso você não seja aqui do estado, você deve ter acompanhado pelo noticiário nacional, porque foi terrível o estrago dessas enchentes aqui no nosso estado e na nossa cidade. Só que um pouco antes disso, eu acabei sendo dispensado do local onde eu fazia trabalhos como freelancer. Então, se já é difícil enfrentar o desemprego em condições normais de temperatura e pressão, imaginem depois de enchentes de dimensões catastróficas. Isso se torna ainda mais complicado. Como eu já tinha o desejo de me aventurar no mundo da criação de conteúdo, criar um podcast ou um canal no YouTube para falar sobre música, filmes, cultura em geral, coisa que eu já faço no portal Otageek e já fiz para o portal Geekcine e para o Bipop em formato de texto. Então, pensei, não estou conseguindo um emprego agora, a minha área está bem complicada, já é complicada por natureza, então é agora ou nunca. Vou arriscar tudo e seja o que Deus quiser. Bora tentar começar a fazer um canal no YouTube para falar sobre filmes e séries e compartilhar com vocês. Conto muito com a ajuda de vocês, para que vocês mandem esse vídeo para os seus amigos, para os seus conhecidos, para os seus inimigos. Se vocês não gostarem, podem compartilhar e dizer: "Olha só esse cara aqui pagando mico". Se vocês gostarem: "Olha só que legal como ele fala bem". O que importa é vocês colaborarem, compartilharem e se quiserem, vai ser de grande ajuda mesmo. Vocês podem contribuir com o Pix que está aqui embaixo, porque eu tenho um aluguel para pagar e eu ainda não tenho o dinheiro total do aluguel. Então, sem mais delongas, eu escolhi como tema do primeiro vídeo desse novo projeto falar sobre o documentário Sem Embargo, Uma Utopia, dirigido por Fabiana Para e que vai estrear dia 20 de junho, exclusivamente no Reserva Cultural em São Paulo. Sem embargo, uma utopia acompanha o maestro brasileiro Kleber Maziero, que, para comemorar os 50 anos da sua relação com o piano, decide fazer um concerto em Cuba. O concerto em questão se trata de uma homenagem que ele recebeu durante as comemorações dos 110 anos do Museu Nacional de Belas Artes, no ano passado. Kleber topou na hora fazer dessa ocasião a comemoração desse ponto tão importante em sua carreira, pois a data também coincide com o marco de 60 anos do embargo econômico dos Estados Unidos em Cuba. Conmemoramos los 110 años del Museo de Bellas Artes. O concerto em questão contou com os pianistas cubanos Yanner Rascón Falcón, Lia Rivero e Ângelo Jiménez, que tocaram as composições de Kleber Maziero. Mas o documentário vai muito além do que apenas imagens do concerto. O projeto tem como ponto alto mostrar a paixão de Kleber por Cuba e a sua indignação por conta da realidade dos cubanos durante esses 60 anos de embargo econômico. E o filme faz isso com maestria ao mostrar Kleber se colocando dentro de situações do cotidiano dos cubanos, realizando atividades do dia a dia dos moradores do local. Mas mais do que isso, mostra o maestro conversando com músicos e profissionais da área musical do país, em depoimentos muito interessantes que contam como o embargo econômico afeta o dia a dia dos cubanos. O que me chamou bastante atenção foi a fala de um dos entrevistados de que os cubanos não pensam muito no embargo, em como o embargo afeta a vida deles, mas sim, eles tentam levar a vida deles, pensando que o embargo é uma coisa que está ali e que eles precisam continuar a sua vida, a sua rotina, apesar do embargo, apesar das consequências que isso traz na alimentação, no dia a dia deles. Acho que o documentário tem como ponto alto a parte em que uma das entrevistadas fala que a educação funciona em Cuba, que é muito incentivada pelo governo, que a cultura é muito forte em Cuba. Outra parte que me chamou bastante atenção foi o próprio Kleber mostrando e dizendo como a saúde em Cuba é bastante funcional. Tudo isso em um projeto com edição dinâmica e imagens gravadas em locais variados, como o Conservatório Amadeu Rodin e a Escola Internacional de Cine e TV, em San Antônio de los Banhos. E os trechos de entrevista são bem costurados, com imagens interessantes, tanto do concerto quanto da cidade, e falas de entrevistas diferentes que se complementam são intercaladas. Só que essa intercalação de entrevistas me incomoda um pouco quando se tratam de entrevistas feitas com o próprio Kleber
em momentos diferentes. E além disso, é notório que em alguns trechos de entrevistas, a captação de áudio também não foi das melhores. Por usar equipamentos diferentes para a captação de imagens também, dá para perceber que alguns equipamentos, algumas cenas não têm a mesma qualidade de imagem que outras. Mas esses detalhes técnicos não chegam a atrapalhar a imersão que a gente tem nesse projeto, graças à figura carismática que é Kleber. Então a gente consegue ver essa paixão de Kleber por Cuba e pela música se desenhando ao longo de todo o filme. A gente consegue perceber também momentos em que, nos seus depoimentos, vai contando histórias que fazem parte da sua trajetória até aqui com o piano. Como a situação do problema que ele teve quando criança em uma das mãos, que fez com que ele saísse do piano clássico e se dedicasse à música popular, e também a questão dele ser um dos únicos pianistas, se não o único, a nunca ter tido um piano em casa. E como ele mesmo declara, provavelmente nunca vai ter um piano em casa. Mas isso não atrapalhou a trajetória de Kleber com o piano, que é tão bonita e tão interessante, que influenciou vários músicos, como os três pianistas cubanos que tocaram essas composições no concerto que originou esse documentário. Why are you doing this? Vivir con las rodillas de Estados Unidos. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse documentário é que no início e no final do filme, o maestro Kleber Maziero faz um apelo ao presidente e à vice-presidente dos Estados Unidos para porem um fim ao embargo do país a Cuba, que já dura mais de 60 anos. Esses embargos causam filas nos mercados, altos preços, mas os próprios cidadãos de Cuba procuram não pensar muito sobre o embargo, como disse uma das entrevistadas, porque eles tentam se manter otimistas durante seu dia a dia. Setores como saúde, educação e cultura ainda recebem bastante investimentos do governo. O que me chamou bastante atenção também foi que, em um dos depoimentos, uma entrevistada fala que, em Cuba, os estudantes universitários já recebem uma carta depois de sua formação dizendo: "Ó, você vai trabalhar em tal lugar tem emprego para você". De maneira geral, a linha de raciocínio seguida pelo roteiro e pela direção desse documentário é bastante coerente, porque é um trabalho que traz bastante informações sem deixar confuso. E de fato, esse projeto parece um grande abraço entre Brasil e Cuba, como o próprio maestro Kleber fala durante o finalzinho do documentário, e tudo isso é simbolizado pelas relações que o carismático maestro tem com seus entrevistados e com os músicos cubanos. Mas não é só a trajetória de Kleber com o piano e a realidade do embargo econômico de Cuba que se entrelaçam durante essa quase 1 hora e meia de documentário. As próprias relações entre Brasil e Cuba construídas nesse filme são muito interessantes, sejam nas semelhanças e diferenças entre os dois países, como por exemplo em aspectos musicais, em que é comparado o som cubano, ritmo próprio do país, com o nosso samba, dois gêneros musicais que tiveram as mesmas raízes e que vieram da mesma miscigenação de povos. Além disso, aspectos históricos e socioculturais de Brasil e Cuba aparecem no documentário, com Kleber e seus entrevistados falando sobre os dois países serem formados pela unificação de povos europeus, africanos e indígenas, e terem semelhanças e diferenças. Cuba, por exemplo, dizimou a sua população indígena, enquanto que o Brasil mantém viva a sua população indígena. Mas é muito interessante como isso se relaciona com o piano, quando na metade final do documentário há uma parte em que Kleber conversa com uma pianista cubana sobre como ele consegue tocar um samba no piano muito bem, e como ela vai tentar tocar um samba no piano e não consegue, porque o samba tá no sangue do Kleber por ele ser brasileiro, mas ao mesmo tempo, Kleber não consegue tocar um som cubano no piano da mesma com a mesma maestria, da mesma forma como essa pianista consegue, porque da mesma forma como o samba está no sangue de Kleber por ser brasileiro, o som cubano está no sangue dessa pianista cubana. Sem embargo, uma utopia é uma viagem fascinante para dentro da realidade dos cubanos, que enfrentam com otimismo esses 60 anos de embargos econômicos, mas também é uma viagem para dentro da carreira desse carismático pianista e compositor que é o maestro Kleber Maziero. É um documentário que defende muito bem essas propostas e ideias e que vem no momento certo, já que já estamos nos aproximando do período das eleições presidenciais estadunidenses. Sem embargo, uma utopia estreia na próxima quinta-feira, dia 20 de junho, com exclusividade no Reserva Cultural em São Paulo. Se você ficou curioso para saber o que mais eu achei sobre esse filme,
Fica ligado nas redes sociais do Portal Otageek, que em breve eu irei publicar a minha crítica no site do portal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para todos os seus amigos, para todo mundo que você gosta, para os seus conhecidos, para sua família, para seus vizinhos. E se você puder, eu ficarei muito feliz se você puder dar uma contribuição no meu Pix, que está aqui embaixo, porque alguém precisa pagar o aluguel desse mês, né? Se você também gostou desse conteúdo, fica de olho nas minhas redes sociais, no meu canal no YouTube, que em breve eu estarei publicando mais conteúdos, mais vídeos sobre música, sobre filmes, sobre séries, sobre X-Men 97, sobre RuPaul's Drag Race, Survivor. Em breve também vou publicar uma entrevista que eu fiz com uma cantora lá em São Paulo. Então tem muita coisa boa vindo por aí. Fica ligadinho nas minhas redes sociais, aqui no canal, e vai dando aquela forcinha. Espero não ter desagradado ninguém. É um início assim nessa carreira como criador de conteúdo, é difícil, mas espero o apoio de todos vocês. Até mais, beijo.